Obrigado, meu Pai. Obrigado, meu Deus. Obrigado pela tua presença, Senhor. Obrigado por permitir que a gente seja chamado de teus filhos. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados, meu Pai, pela tua misericórdia sobre a nossa vida, Senhor. Obrigado, meu Pai. Oh, Jesus maravilhoso. Louvado seja o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se vocês tiverem alguma oração que vocês queiram fazer, que quiser que a gente ore junto. Aleluias, Pai. Deus glorioso. Fala conosco, Pai. Fala com cada um de nós, Senhor. Que seja a tua boca, a tua palavra, que seja aquilo que o Senhor quer dizer, Pai, em nome de Jesus. Fala conosco, Papai. Deus maravilhoso. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é bom. De vez em quando a gente dá assim um sentimento esquisito, a gente dá uma tristeza, a gente dá um desespero, mas Deus vem, coloca a mão em cima e a gente consegue sair do outro lado, graças a Deus. Porque Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Deus é aquele que nos reveste da sua glória, da sua paz. Obrigado, meu Pai. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Oh, aleluia. É interessante que uma das perguntas que mais são feitas na Bíblia é: quem é Jesus? Quem é esse? Quando você lê a Bíblia, você vai ver que, inclusive no Antigo Testamento, os profetas já faziam essa pergunta: quem é esse? E é engraçado que quanto mais a gente olha para Jesus, quanto mais a gente chega perto, quanto mais a gente busca a Deus, quanto mais a gente tenta conhecer Jesus, mais a gente se surpreende e mais a gente pergunta: quem é esse? Quem é esse? No livro de Mateus, no capítulo 8, no versículo 27, a gente lê: a palavra de Deus, ela nos diz assim: os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? É incrível como os discípulos de Jesus já estavam andando com ele já há um tempo, já conheciam Jesus, já tinham passado por diversas curas, diversos milagres, já tinham visto Jesus expulsar demônios, já tinham visto Jesus fazer várias coisas. E mesmo assim, quando Jesus acalma a tempestade, que Jesus está no barco com eles e começa uma tempestade muito grande, Jesus acalma aquela tempestade, eles ainda olham um para o outro e falam: quem é esse? Tem tanto tempo que a gente anda com ele, tem tanto tempo que a gente vê o que ele faz, tem tanto tempo que a gente vê as maravilhas que ele faz e a gente não conhece. Quem é esse? Tem muitas vezes nós estamos do mesmo jeito.
Deus já fez tantas coisas na nossa vida, Jesus já fez tantas maravilhas na nossa vida. Ele já cuidou tanto de nós em tantos detalhes, a gente vê Jesus cuidando de tudo, cuidando da gente, dando livramento. E a gente ainda pergunta, quem é esse? Muitas vezes a gente não sabe quem é Jesus, muitas vezes a gente se desespera. Quando a gente está passando por algum problema, a gente se desespera e não sabe a quem recorrer. E a gente vai na Bíblia e vê os próprios discípulos perguntando, quem é esse? Se os próprios discípulos que andaram pessoalmente com Jesus perguntavam de vez em quando, quem é esse? Quem dirá nós, né? Jesus certa vez chegou para Tomé e falou assim. Tomé tinha desconfiado e não acreditava que Jesus tinha ressuscitado. E aí ele falou para os discípulos assim, se eu tocar nas feridas da mão de Jesus, se eu tocar no seu lado, aí sim eu vou acreditar. E certa vez Jesus entrou no meio dos discípulos e Tomé estava junto, e aí Jesus chegou bem perto de Tomé e falou assim, Tomé, bota a mão aqui na minha mão. E aí Tomé botou a mão nas feridas, Jesus falou, bota a mão aqui do meu lado, e Tomé passou a mão do lado, viu a ferida. E aí Tomé falou assim, Jesus, realmente o Senhor é o Filho de Deus ressuscitado. E Jesus virou para ele e falou, você acreditou porque você viu. Mas bem-aventurados, felizes são aqueles que vão acreditar sem ver. É engraçado como a nossa vida ela vai nos levando a passar por situações em que nós somos praticamente obrigados a acreditar sem ver. Porque se a gente não acreditar sem ver, a gente cai, a gente desiste, a gente não aguenta. E muitas vezes eu tenho passado pelas situações que nós estamos vivendo e eu tenho perguntado, quem é esse? Quem é esse que consegue nos manter de pé? Quem é esse que consegue nos dar força? Quem é esse que nos sustenta com a mão poderosa e diz, meu filho, vamos, levanta! Levanta! Quem é esse? No livro de Lucas, no capítulo 7, no versículo 49, a gente lê assim. Os outros convidados começaram a perguntar, quem é este que até perdoa pecados? Jesus estava perdoando os pecados de uma mulher que entrou ali e que os convidados da festa onde Jesus estava começaram a falar, nossa, se Jesus soubesse quem é essa mulher, ele não deixava ele tocar nela. Ele não deixava ela tocar nele, porque ela é uma prostituta, ela é uma mulher da vida, e está tocando nele, está tocando nos pés dele, e aí Jesus vira para eles e fala, vocês nem sequer lavaram os meus pés quando eu cheguei aqui. Ela tem lavado os meus pés com as suas lágrimas e enxugado com os seus cabelos. Vocês estão dizendo que ela é pecadora, mas vocês nem sequer me deram perfume para eu me perfumar, nem sequer me cumprimentaram quando eu cheguei aqui, mas ela derramou perfume sobre os meus pés, ela vem me beijando os pés desde que eu entrei aqui. E eles dizendo que ela era pecadora. E aí Jesus vira para ela e fala, os seus pecados estão perdoados. E as pessoas começaram a questionar, quem é esse?
que até pecados perdoa. As pessoas olhavam para Jesus e viam um cara, um carpinteiro, de mãos grossas, grossas de tanto trabalhar. Um carpinteiro queimado pelo sol de tanto trabalhar, construir, fazer, porque Jesus sustentou a sua família desde que José morreu. Jesus sustentou a mãe dele e os irmãos como carpinteiro. A própria palavra de Deus nos diz isso. Ou seja, Jesus trabalhava, Jesus era um homem comum e as pessoas olhavam para ele com aquela sabedoria, com aquela autoridade, pregando o reino de Deus e perguntavam: quem é esse? Esse aí não é aquele nazareno que vem lá da cidade de Nazaré? Será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Quantas vezes as pessoas olham para nós e falam: quem é esse cara? Quem ele pensa que ele é? Para estar falando de Deus, para estar pregando a palavra, para estar... Quem é esse? E as pessoas olhavam para Jesus da mesma forma. É engraçado como todo mundo esperava que o rei viesse, né? Um rei pomposo, rico, montado num cavalo, um guerreiro, senhor dos exércitos, que ia destruir o Império Romano, libertar o povo do Império Romano, da mesma forma como Moisés fez com o povo de Israel lá no Egito. E aí chega Jesus e fala para todo mundo: o meu reino não é desse mundo, o meu reino não é daqui, as coisas daqui não me interessam. A fama, o poder, o dinheiro não me interessa. O que me interessa é o reino do meu Pai. Certa vez a mãe e os irmãos de Jesus chegaram numa casa onde Jesus estava pregando, e aí as pessoas falaram: Jesus, tua mãe e teus irmãos estão aí fora te procurando. E aí Jesus olhou para as pessoas e falou assim: minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Aqui estão minha mãe, meus irmãos. Todos aqueles que amam o meu Pai e que fazem a sua vontade são minha mãe e meus irmãos. Quem é esse? Quem é esse que manda na natureza? Quem é esse que cura as doenças? Quem é esse que faz lama com cuspe e coloca visão na cara de um cego de nascença? Quem é esse? Quem é esse que pega um paralítico de 38 anos e diz para ele: levanta, pega a tua cama e sai andando? E esse paralítico, sem fazer fisioterapia, sem fazer nada, simplesmente dá um pulo, fica de pé, pega a sua cama e sai andando. E ainda tem gente, ainda tem pessoas que desconfia e não acredita em Jesus. Ainda tem pessoas que têm a coragem de virar as costas para Jesus e falar: não, eu não preciso de você não, cara. Eu não preciso desse nazareno. Eu tenho a minha conta bancária, eu tenho o meu dinheiro, eu tenho o meu emprego. Eu tenho a minha família. Quem é esse? A pergunta mais interessante que eu vejo na Bíblia sobre Jesus, ela vem do homem que fez a profecia sobre Jesus. Depois de 400 anos que Deus deixa de falar com o povo, entre o livro de Malaquias, no Antigo Testamento, e o livro de Mateus, no Novo Testamento, tem um período de 400 anos em que Deus fica em silêncio e não fala com o povo. Não existe profecia,
não existe milagres, não existe maravilhas. E aí, de repente, do nada, Deus levanta no deserto um homem chamado João Batista. E ele vem para pregar justamente sobre aquele Cordeiro de Deus que viria tirar o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus que viria fazer maravilhas, que seria o Rei prometido, o Messias. E esse João Batista, certa vez, quando Jesus vai chegando perto, ele olha para Jesus e fala: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí Jesus chega perto dele e fala: João, me batiza. E João olha para ele e fala: mas eu vou te batizar? Não, você que deveria me batizar. E Jesus vira para ele e fala: é preciso que seja cumpridas as profecias. As escrituras precisam se cumprir. E aí João Batista batiza Jesus no Rio Jordão. O Espírito Santo vem sobre Jesus, ele é ungido, é levado para o deserto para ser tentado. E depois que João Batista está preso, né? Porque Herodes manda prender João Batista antes de matá-lo, né? Porque Herodes mata João Batista, cortando a cabeça dele a pedido de sua mulher. E João Batista olha João Batista estava preso, ele manda 2 dos seus discípulos para encontrar Jesus e perguntar para ele o seguinte: Jesus, você é aquele que tinha que vir? Ou nós devemos esperar outro? Depois de tudo que João Batista fez, depois de toda a profecia, depois de ter batizado Jesus, depois de ver o Espírito Santo descer sobre Jesus, depois de ouvir a voz de Deus dizendo: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. João Batista ainda manda os servos dele, os discípulos dele, perguntar para Jesus: você é aquele que tinha que vir ou nós temos que esperar outro? Quantas vezes nós olhamos para Jesus e ainda questionamos: Jesus, o Senhor é aquele Salvador mesmo? O Senhor é esse Salvador aqui que a Bíblia está dizendo que o Senhor é? Quantas vezes nós oramos a Deus, oramos pedindo as coisas e não recebemos, ou então demora, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo das coisas de Deus não é o mesmo tempo nosso. E aí nós começamos a questionar: será que Jesus realmente me ouve? Será que Jesus realmente existe? Ou isso é só uma história da carochinha? Isso é só uma coisa que está escrito naquele livro da capa preta? E a gente vê Jesus dia após dia, nos chamando, nos livrando, colocando a sua mão sobre nós, nos dando saúde, nos dando força, nos capacitando. Como a Harriet mesmo falou, aos trancos e barrancos, cheio de dor, mas é Jesus quem nos levanta, é Jesus quem nos põe de pé, é Jesus quem nos leva para o trabalho, quem nos traz para casa. É Jesus quem cuida para que a gente não seja assaltado, para que ninguém bata no nosso carro, na nossa moto, para que o pneu da moto não estoure, para que a gente não pegue um buraco. É Jesus que nos leva pelos caminhos aonde nós temos que passar. E quando a gente permite, o Espírito Santo ainda vem por trás de nós dizendo: filho, não vai por aí não. Olha, o caminho é esse aqui, segue por ele. Quantas vezes a gente tem livramento de morte, às vezes? Porque nós ouvimos aquele incômodo, a gente vai pegar um caminho, aí vem aquele incômodo dentro de nós, vem aquele
aquela sensação esquisita, e ao invés da gente pegar aquele caminho, a gente pega outro. Ao invés da gente pegar aquele ônibus, a gente deixa ele passar e fala: ah, não, estava muito cheio, vou pegar o próximo. E a gente recebe um livramento de Deus, porque Deus está cuidando de nós. Porque esse Jesus que nós perguntamos, quem é esse? Ele está com a sua mão sobre nós, ele está com a sua mão sobre a nossa vida, ele está com a sua mão ao nosso redor, ele coloca os anjos dele ao nosso redor, ele faz com que o Salmo 91 se cumpra na nossa vida. 10.000 caem ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. E aí a gente pode pensar: poxa, mas eu já perdi tanto. Tanta coisa já aconteceu. E aí Deus fala bem baixinho no nosso ouvido: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que me amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que me amam. Quem é esse? Quem é esse Jesus? Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o nosso provedor, o grande El Shaddai, a nossa bandeira, a nossa justiça, aquele que faz justiça por nós. Quem é esse? O nosso Deus, o nosso Jesus. Que essa palavra hoje venha trazer para nós aquele sentimento de entender quem é Jesus. Como diz o amado pastor Denilson, Jesus é tudo. A nossa vida não tem sentido se não for na presença de Deus. A nossa vida não tem sentido se não for glorificando e engrandecendo o nome do Senhor. A nossa vida não tem sentido se nós não estivermos na presença de Deus. A nossa vida não tem sentido se não for para ser cheio do Espírito Santo. Todos os dias. É esse Jesus maravilhoso que nós servimos. É esse Jesus glorioso e poderoso que nós servimos e buscamos. É esse Jesus maravilhoso que eu quero morrer, trabalhando para Ele, fazendo a obra dEle, ganhando pessoas para Ele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, estejam sobre a minha esposa, nesse dia especial, nesse dia maravilhoso. Que a gente seja uma bênção aonde quer que a gente vá, que a gente ajude as pessoas, que a gente ame mais, que a gente tenha esse amor de Jesus no nosso coração, para que a gente possa transbordar esse amor por onde quer que a gente vá, onde quer que a gente esteja. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você quiser e puder, assine o nosso canal. Nos ajude a fazer com que o YouTube entenda que esses vídeos têm um conteúdo abençoado e merecem ser distribuídos pela rede. Seja um missionário de Deus. Pegue o link dessa palavra e envie para os seus contatos, poste nas suas redes sociais. Permita que as pessoas ouçam essa palavra e conheçam a Jesus.
Seja você uma bênção, aonde quer que você esteja, por onde quer que você vá. Abençoe pessoas. Seja uma bênção em nome de Jesus. Amém? Abreijos para você e até o próximo vídeo.